Estou gravando isso aqui logo após o jogo São Paulo e Fortaleza. E meu Deus do céu, né, cara? O primeiro tempo o São Paulo enganou. Parecia que a qualquer momento o gol do São Paulo ia sair. Mas acabou persistindo no 0 a 0. E aí no segundo tempo o jogo ficou nem lá nem cá. O jogo ficou super equilibrado pro lado ruim mesmo. Poucas chances sendo criadas, tanto de um lado quanto do outro. O Fortaleza teve uma boa chance ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. E quase no final do jogo, ao apagar das luzes, o Fortaleza teve aquela bola ali que eles não conseguiram aproveitar, que era uma chance clara de gol, né? Como não falar também do pênalti perdido pelo Ferreirinha, né? É aquele negócio. Todo craque, todo bom jogador vai ter seus jogos ruins, e hoje realmente o esquema tático que o adversário do São Paulo estava utilizando neutralizou o Ferreirinha na maioria dos momentos. Nas raras oportunidades em que ele encostou na bola, ele não conseguiu ser decisivo como vinha sendo. E é aquele negócio, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, né? Pelo lado positivo, o São Paulo não perdeu ainda. Mas pelo lado negativo, isso também não foi uma vitória. Em um jogo que boa parte foi dominado pelo São Paulo, né? Bem, galera, como tem 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo, eu tive uma ideia diferente, porque eu não consigo assistir os 3 jogos ao mesmo tempo. Acaba que eu tenho que ficar uns 10 minutos em um, 10 minutos em outro. Então eu vou comentar sobre o primeiro tempo e depois eu volto aqui para gravar o segundo tempo dessas 3 partidas. Vamos lá. Internacional e Corinthians. Cara, esse jogo me surpreendeu muitíssimo, porque o Corinthians desde o começo mostrou por que eu acreditava tanto no potencial ofensivo da equipe. Só que aí o treinador do Internacional mostrou por que um treinador faz sim diferença num time. Após suas mudanças, nós podemos ver como que a equipe se comportou em campo. Era um outro time. O Internacional foi para cima, empatou, virou o jogo. Realmente não parecia o mesmo jogo. Das 3 partidas, a que eu assisti menos no primeiro tempo foi o jogo do Vitória e do Ceará. Eu acreditava que o Mateuzinho ia ter mais protagonismo na partida. Não aconteceu, pelo menos no pequeno retrato do jogo que eu assisti, não aconteceu. Vamos ver no segundo tempo se ele consegue aparecer. Vamos lá, o terceiro jogo, Fluminense e Sport, cara. Finalmente deu para ver bastante do Sport. O Sport tá com um potencial ofensivo que não tinha dado para perceber nos outros jogos que eu tinha assistido da equipe. E realmente tá fazendo um jogo muito bom com o Fluminense. Eu imaginava que o Fluminense ia amassar o Sport, de verdade. Desculpa, torcedores rubro-negros, mas realmente a expectativa que eu fiquei vendo os jogos até aqui. Vocês têm que reconhecer que o Sport não tem jogado muito bem recentemente. A iluminação vai ficar uma merda. Eu não tô conseguindo resolver isso hoje. Vamos lá, segundo tempo. Cara, vou começar por Internacional e Corinthians. Que segundo tempo da hora, mano. Que segundo tempo da hora. Tudo aquilo que eu vinha dizendo, que o Corinthians estava melhorando o seu potencial ofensivo, estava ficando cada vez mais claro. Parece que para me ajudar, não sei se eu dei sorte ao Corinthians, né, por estar falando isso já há um tempo, mas cara, hoje eles jogaram, o segundo tempo foi a nível Flamengo, cara.
O Flamengo foi a única equipe no Brasileirão que eu vi jogando dessa forma como o Corinthians jogou esse segundo tempo. E o Yuri Alberto basicamente fez 4 gols para valer em 3. E vamos falar a verdade, cara. Vamos falar a verdade. A verdade é que as pessoas dizem que Deus não se envolve com o jogo, mas o que aconteceu hoje, meu amigo, acho que teve dedo de Deus mesmo. Se você é corintiano, você tem que dobrar os joelhos, agradecer, porque é surreal, mano. 2 golaços que foram invalidados pelo VAR. E aí, o que o Internacional dá de presente pro Corinthians? Uma expulsão para ter um a menos e penalidade máxima. O Yuri Alberto vai lá e converte. Cara, o Yuri Alberto, eu tava achando ele um pouco abaixo. Não sei, acho que uma má fase temporária. Mas eu posso te falar uma coisa, o Yuri Alberto voltou, cara. Aquele Yuri Alberto que toda semana o pessoal falava dele na seleção, esse Yuri Alberto foi o que a gente viu hoje. Se o Corinthians conseguir manter esse ritmo de jogo que apresentou hoje, dá pra dizer que vai brigar lá em cima, cara. Eu sei que isso já tá virando um meme até por causa do Vitória, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Cara, pra completar, que golaço do Coronado, hein, mano. O Thales Magno, ex-Vasco, partiu ali, tentaram desarmar ele conseguiu ficar com a bola. Depois ele viu o Yuri ali fechando dentro da área ali. Mandou o Yuri, ó. Viu o Coronado ali fechando na área. Mandou. E o resto, né? Vocês podem ver aí em qualquer melhores momentos. Eu não uso imagem aqui porque vocês sabem o BO que dá, né? Esse tipo de coisa. Mas foi um baita de um golaço, cara. Acho que voz dele pode, né? Acrescentar, né, nas nossas variações e tem nos ajudado bastante, que nos ajude ainda mais a estar mais perto de conquistar grandes títulos aqui pela essa camisa. A gente sabe da grandeza dele, da experiência que ele teve agora na seleção, então é um cara de muito respeito. Olha aqui, como é que é ter 3 gols narrados pelo Galvão? Pô, cara, é uma honra, Galvão. Feliz em ter você de volta aí. Só um trechinho aqui que eu tô gravando exatamente quando acabou a partida aqui. Estão entrevistando o homem do jogo, né? Não tinha como ser outro, cara. Não tinha como ser outro. E eu não deixei aqui completo porque eu não sei se voz também dá desse BO todo de direito autoral. Entendeu? Mas é isso. Vamos falar dos outros 2 jogos. Um adendo, cara. Se fosse o Ceará enfrentando esse Internacional, o Inter ia estar fudido, cara. Porque o que esse Inter sofreu com bola aérea não tá no gibi, cara. Fosse esse Ceará, fosse o Vasco também. Nossa, cara, só o Ferretti ia ter feito uns 5 ali no Inter, brincando, mano. Brincando. Por falar no Ceará, né? Vamos ao que eu acho que foi a grande surpresa, né, cara? O Ceará eu já tinha falado, né? Na rodada anterior que ele vinha comendo pelas beiradas, jogava mal, mas ganhava aqui, jogava mal, mas arranjava um empate difícil ali. E hoje o time ganhou, né? Graças a essa ideia ridícula deles de botar 3 jogos ao mesmo tempo, eu só pude ver o gol depois por clipe de melhores momentos. Eu não acabei não pegando o gol ao vivo ali. Foi o jogo dos 3 jogos, foi o que eu menos assisti. Cara, eu vou te falar, o Vitória, pelo pouco que eu vi, cara, o Vitória tá sendo uma grande decepção, porque a primeira partida que eu tinha assistido do Vitória tinha sido aquela que o Mateuzinho tinha destruído, cara. Destruído no jogo.
E a forma como ele tá apagado essas últimas partidas, eu acho que foi responsabilidade demais em cima do garoto. Acho que esse time ruim tá acabando por matar a reputação do garoto aí. E aquele negócio, se eu fosse ele, já procurava um outro time na janela de transferências aí. Porque tá foda. Ceará não... Pelo menos por pouco que eu vi, não apresentou nada novo. Foi só aquele feijão com arroz deles de manda pra área. O Pedro Raul resolve. Entendeu? Às vezes acaba sendo um outro jogador, mas sempre a primeiro homem que é buscado é o Pedro Raul. E é aquele negócio, né? Agora o jogo Fluminense Sport, cara. Esse jogo me deu um baita de um susto, porque eu imaginava que o Fluminense ia ganhar com ampla facilidade. O Sport ele não vinha demonstrando um bom futebol, vinha devendo muito mesmo. Às vezes conseguia até um resultado aqui ou ali, mas jogando de forma horrível, contando com muita sorte e erros dos adversários. Mas hoje foi completamente um outro esporte, cara. Eu não reconheci esse esporte que estava em campo hoje. Jogou de igual para igual ali com o Fluminense. Em vários momentos tinha melhores jogadas, chegava com mais risco ao gol adversário. Eu realmente não consigo entender como que... Ou aí das duas uma. Ou esse time finalmente encaixou e a gente vai ver um esporte como o que a gente viu hoje, ou a coisa vai ser feia, hein? A coisa vai ser feia. Fala, galera, acaba de terminar o jogo Bahia e Botafogo, uma vitória do Bahia de 1-0. E o que eu posso falar, meus amigos? Botafogo não jogou quase nada. Nada. Por isso que eu falo que é foda de analisar por clássico, mano. Porque até jogou bem contra o Fluminense e tudo mais, mas aquilo ali não era indicativo que o time tinha voltado. Agora o Bahia conseguiu, finalmente o time conseguiu jogar da forma que o Rogério Ceni idealizava a equipe. Deu pra perceber em vários momentos ali. A marcação hoje funcionou. As jogadas em profundidade, passar pro vazio ali, funcionaram. Inclusive o gol sai de uma jogada dessas. Não tenho o que falar desse jogo, a não ser que eu acho que o Rogério Ceni casou muito bem com esse time, cara. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, Grêmio e Santos foi um jogo deplorável, na minha opinião. Um jogo que foi bem duro de assistir. O Grêmio, bom, por sua parte, foi interessante ver que finalmente, com um adversário mais fraco como o Santos, ele conseguiu mostrar um pouco mais do seu jeito de jogo, do seu estilo de jogo. Mas foi um jogo muito equilibrado, o Santos está sofrendo muito, cara, sem o Neymar. E é aquele negócio, eu não sei se o Neymar vai mudar muita coisa quando ele voltar, porque tá vindo de uma lesão, passou muito tempo lá no futebol árabe, então tem que ver qual Neymar que vai voltar, né? Se é o Neymar como ele foi no Santos lá no passado, se é o Neymar do PSG, se é o Neymar do futebol árabe. Ele não é mais um garoto, né? O pessoal chama menino Ney, mas realmente eu não sei. Mas aquele negócio, né? O Santos acho que não dá pra cravar que ele vai ser rebaixado, porque numa hora ou outra aí aparece um garoto aí da base e destruindo tudo, entendeu? O Santos é esse tipo de time, então fica complicado, mas
O Grêmio ganhou, mas sem oferecer futebol de qualidade, né? E aí eu acho que é uma coisa que preocupa muito. Mas já é alguma coisa, né? Já é uma evolução em relação às partidas anteriores. Bem, na outra partida eu pude acompanhar um pouco mais. Cara, o Vasco ele perdeu, mas tem que se bater, aplaudir de pé a defesa do Vasco, cara. Porque o time tava super organizado, tava se defendendo bem, não tava deixando o Palmeiras conseguir chegar ao objetivo. Tanto que o gol saiu bem tarde, cara. O gol saiu bem tarde. Foi um placar bem enxuto. Ofensivamente, o Vasco não existiu nessa partida. Era o Palmeiras atacava, o Vasco se defendia como podia, mas fez um bom trabalho, entendeu? E no que tange ao que o time se propôs em campo, ele entregou sim o que ele podia entregar. Ainda mais porque não tem nem como avaliar ofensivamente, cara, porque ofensivamente o Vasco é o Ferretti e o Ferretti estava sendo poupado. Ainda para completar, o Felipe Coutinho também poupado, então muito difícil avaliar ofensivamente o Vasco sem a sua única arma. E torcedor vascaíno sabe que eu não estou exagerando, cara. É a única arma do Vasco hoje. Cruzamento ali para encontrar o Ferretti para ele meter pro fundo do gol. Bem, acabou agora o jogo Cruzeiro e Flamengo e o que falar, né, cara? Primeiramente, parabéns pro Cruzeiro. Fez uma excelente partida. Acho que foi a melhor partida que eu vi do Cruzeiro até agora. E eles encontraram algo que os times tentaram e não conseguiram, que é basicamente praticamente neutralizar aquele ataque do Flamengo. Muito mérito para o treinador do Cruzeiro. Ele conseguiu entender realmente como o Flamengo jogava de uma forma muito sensacional. Brincou, cara. Brincou de ser técnico. Cara, realmente mandou muito bem. O Flamengo, ele gosta de manter o controle da bola, girar bastante ela, buscar espaços para poder mandar bolas longas para os seus atacantes. E o Cruzeiro simplesmente não deu chance do Flamengo fazer isso. O Cruzeiro sai na frente, um golaço. Diga-se de passagem, não foi o primeiro gol dessa forma que o jogador fez. Ele já vinha fazendo gols assim. Aí o Flamengo empata o jogo. Depois que o Felipe Luiz entende que o Cruzeiro neutralizou esse esquema tático do Flamengo e ele busca fazer mudanças. Inclusive no segundo tempo ele fez algumas mudanças um tanto polêmicas, que foi tirar jogadores que podem decidir uma bola, como o Pedro, por exemplo, para botar jogadores que são bons de drible para tentar fazer jogadas individuais ali. E assim, eu acho que ele fez correto, mas futebol tem dessas. Méritos ao Cruzeiro, né? Teve aquele pênalti ali no final que o Gabigol converteu. É a famosa lei do ex, né, cara? É a lei do ex que fez mais uma vítima nessa rodada. Dessa vez foi o Flamengo, mas isso não muda que o Flamengo tá sim tecnicamente à frente das outras equipes no Brasileirão. Vamos ver se o Cruzeiro consegue manter esse patamar para as próximas partidas. Vamos ver, prestar particularmente atenção ao esquema tático da equipe, para ver se foi um golpe de sorte ou se realmente o treinador... Cara, porque foi impressionante, cara. Foi impressionante. Eu não acredito que foi sorte, mas também
não acredito que foi tudo tramado também não, cara. Porque isso colocaria esse treinador pau a pau com os treinadores europeus, tá ligado? Talvez, né? Vai saber. Me diga aí nos comentários o que você acha. Agora fica faltando jogos de segunda. Que meu amigo, não tô com ânimo nenhum de assistir, mas eu vou estar lá assistindo por vocês. Vamos lá, Bragantino e Mirassol. Cara, foi um jogo muito bom de assistir, cara. Foi um jogo muito bom de assistir. O Bragantino tava estreando a sua casa nova, né? O estádio que era usado para um monte de competições menores. Não pelo Bragantino, mas por clubes menores, de base, esse tipo de coisa. Agora eles ganharam a licitação para poder usar esse estádio e não tinha forma melhor de estrear esse estádio do que com esse que acabou sendo um jogão. O Bragantino desde o começo ele tentou propor o jogo, ele atacava, o Mirassol se defendia. Tava se defendendo muito bem no primeiro tempo. Foi muito bom assistir. Aí no segundo tempo o Mirassol deu uma pequena queda, é normal. Até porque eles tiveram muita intensidade no primeiro tempo. Aí quando tava parecendo que ia terminar um 0 a 0, depois de vários milagres do goleiro do Mirassol, eles vão lá e fazem um gol. O gol que acaba sendo o gol da vitória, 1 a 0. Quinta vitória consecutiva do Red Bull Bragantino, cara. Quinta vitória consecutiva. E eu acho que finalmente, dá pra dizer, finalmente o Bragantino tá sendo aquele time que a gente esperava quando chegou aquela notícia da SAF que a Red Bull ia comprar o time. Na questão do Mirassol, né, o Mirassol ainda tentou algumas jogadas ali, no final do jogo tiveram mais pressão, porque o Red Bull, depois que fez o gol, deu uma recolhida no seu time, e é isso. Então o jogo acabou 1 a 0. Acabou agora o Galo e Juventude. E o que falar desse jogo, né, cara? Foi um jogo eletrizante, cara. Foi um jogo muito, muito bom. Lá no começo parecia que o Galo ia golear, ia abrir 2, 3, 4. Mas não foi isso que a gente viu, né, cara? A gente viu um Juventude que não se entregou, que foi pra cima, que buscou o empate. Teve muitos lances decididos pelo VAR hoje. Tem tido durante todo o campeonato, mas hoje em particular foi muito, muito visível a interferência que o VAR teve. E aquele negócio, né, cara? O VAR veio e o que a gente pode fazer é se acostumar com o novo futebol, né? O futebol do VAR. O jogo acabou com 1 a 0 e foi um jogão, cara. Foi um jogão. Eu não esperava nada dos jogos da segunda-feira, mas eles entregaram muito. Foi a primeira vitória do Galo fora de casa no campeonato, se eu não me engano. Também foi a primeira derrota do Juventude em casa. Ele já tinha perdido, mas era fora de casa contra o Flamengo. Que senhora derrota, hein, cara. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais uma rodada. Nos vemos na próxima rodada, hein, galera.